Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Chegamos aqui ao último vídeo da série falando sobre Stormwatch, a fase do Warren Ellis, tá? Esse aqui é o volume 4 de uma série de 4 volumes que a Panini lançou em 2015, em 2016, com a fase do Warren Ellis por trás das histórias do Stormwatch, tá? No volume 1 ele trouxe, no volume 1 e no volume 2, ele trouxe a fase dele normal até o número 50 da série do Stormwatch. Depois ele trouxe um preview e depois entrou com o chamado volume 2, que foi até aqui. Esse aqui é o final do volume 2, com as edições de 5 a 11, tá? Bom, o que se pode falar disso aqui? Não resta dúvida que é um documento histórico fantástico dos quadrinhos dos anos 90, com todo aquele DNA típico dos quadrinhos dos anos 90, que foi uma fase em que os quadrinhos entraram numa contestação muito grande do que havia anteriormente, né? Principalmente na abordagem do Warren Ellis, que queria meio que demolir o que havia de observação, né, dos super-heróis, a maneira como eles eram encarados, né, a maneira como eles eram retratados, quis questionar essa coisa deles serem absolutamente perfeitos. Então ele pegou o Stormwatch e transformou num grupo absolutamente incompatível, imperfeito, com uma ética de jogar fora realmente. Eu costumo brincar que você acaba não gostando de nenhum personagem aqui, não se identificando com nenhum personagem aqui, porque são todos eles meio lamentáveis, tá? Mas é um documento de época fantástico, é um volume válido, e para você ver também que às vezes mesmo um bom escritor, como é o caso do Warren Ellis, não consegue fazer milagre com uma série que já começou errada, tá? Ele até tentou, mas não deu certo. E aqui ele vai entregar os pontos e vai encerrar o Stormwatch aqui nesse volume 4. A grande vantagem é que essa série aqui, essa fase aqui, esse último volume, é desenhado pelo excepcional Bryan Hitch, mas como o Bryan Hitch nessa fase aqui ainda não conseguia cumprir os prazos, muitas páginas são feitas por um outro artista chamado Michael Bryan, que na minha opinião é um artista bem fraco, tá? Então, começamos aqui com o Warren Ellis, com a arte maravilhosa aqui do Bryan Hitch, tentando ainda dar alguma solução que fizesse com que o Stormwatch voltasse a ser um grupo interessante. Na verdade, ele vai criando subgrupos aqui dentro. Esse grupo aqui é um grupo que parece que foi criado anteriormente pela mente maligna do carecão ali, do antigo, né, Homem do Tempo, que aqui ele já tinha sido destronado, né, o Henry Bendix, que era o professor Xavier do Mal, digamos assim, o professor Xavier do Mal, que está aqui esse carecão aqui embaixo, que era o Homem do Tempo. Aqui o Homem do Tempo já deixou de ser o Henry Bendix e passou a ser o Jackson King, que era o antigo Battalion. Então ele vai tentando mexer nos personagens de tal forma que consiga recuperar o Stormwatch, tornar ele uma leitura mais interessante. E a revolução dele não para. Quando chega nesse volume aqui, ele praticamente já aposentou todos os personagens do Stormwatch e já está trabalhando só com personagens novos que ele criou. Uma marca que é muito importante, que eu não posso deixar de dizer, que eu já falei também nos outros vídeos, é a violência. A violência que começou a se ensaiar nos quadrinhos lá no finalzinho, nos anos 80, basicamente, quando se libertou de algumas premissas que evitavam a violência excessiva. Aqui nos anos 90 a violência é explícita, é praticamente uma contestação de todos os valores da moral da época, dos costumes, e a própria atitude em relação aos super-heróis do autor e também com relação à raça humana de forma geral é bem cínica, é bem questionadora. Todos os seres humanos têm muitos mais defeitos do que qualidades, é o que você percebe, é o que você extrai dessas histórias, dessa fase aqui do Stormwatch, apesar de ter bons momentos, de ter uma diversão razoável, mas é claro que o que tem de melhor nessa edição aqui é a arte do Bryan Hitch. Por esse motivo
eu tenho essas edições na minha coleção. A arte do Bryan Hitch vale a pena demais. Mas a história, além de tudo, quando chega nesse quarto volume aqui, você percebe nitidamente que o Warren Ellis já não estava, ele estava tendo praticamente um colapso mental, tentando fazer alguma coisa interessante com o Watchmen. E ele não conseguiu. Eu acho até que ele recebeu a notícia que o título seria cancelado, tanto é que terminou no volume 11, né? É muito estranho, né? Uma série que termina no volume 11. Eu acho que ele se sentiu na obrigação de dar algum tipo de fechamento para a série e recebeu carta branca para fazer o que era meio inesperado. Ele simplesmente matou todo mundo, né? A série é eu acho que talvez seja a única série em que todos os personagens originais morrem no final. Nenhum deles aqui sobrevive ao tacão aqui do Warren Ellis, tá? Então, logicamente, páginas desenhadas pelo Bryan Hitch são espetaculares, né? E muito detalhadas e com uma anatomia humana assim impressionante. É o que mais vale na série, é sem dúvida a arte do Bryan Hitch. Aqui uma página dupla, né? Mas aqui não desenhada pelo Bryan Hitch, conforme eu já falei. O Bryan Hitch às vezes não conseguia cumprir os prazos por causa da arte exatamente dele muito trabalhada, ele não conseguia cumprir os prazos e era obrigado a ser complementado, digamos assim, por outros artistas, tá? E os personagens, conforme eu falei, aqui no final é uma solução bem estranha, em que todos os personagens entram na nave e a nave explode, né? Quer dizer, foi uma maneira meio, costuma-se dizer, Jeanette Claire, né? Que ele teve para acabar com os personagens do Stormwatch de uma tacada só. Então, pouquíssimos sobraram. Basicamente sobrou o Jackson King, que é o novo Homem do Tempo, e a Christiane Trelawney, que vem a ser a namorada dele, né? Meio esposa, meio namorada dele, e os dois continuam na atividade. Mas o restante, inclusive até a própria estação espacial de onde eles começavam, desde que o início eles operavam, né? Ela acabou sendo completamente destruída aqui de uma maneira muito abrupta. Olha só aqui o cemitério repleto dos personagens do Stormwatch, tá? Então ele deu uma solução muito complicada, muito estranha, que sinceramente chega a ter momentos aqui em que a narrativa parece que falta pedaço. Tamanha foi a rapidez com que ele teve que liquidar todo mundo aqui o mais rápido possível e sempre abusando, né? Abusando da violência, da escatologia, que são marcas muito fortes dessa semente que foi plantada lá no final dos anos 80 e acabou gerando aqui, ó, isso aqui é praticamente o final, né? Bem estranho, bem esquisito mesmo, e acaba aqui. Ele mantém apenas os personagens que vão interessar para ele, para a obra seguinte dele, que ele lançaria, que seria o The Authority, né? O Authority, que é, digamos assim, uma consequência, não um prolongamento, mas uma consequência do fim do Stormwatch, com os personagens exclusivamente que o Warren Ellis gostava, e começa também o Authority com a arte do Bryan Hitch, que é esse gênio aí, esse grande artista que sem dúvida nenhuma. Tá bom, gente? Então fica aqui mais essa amostrazinha, o volume 4 dessa série de 4 volumes sobre a melhor fase do Stormwatch, que apesar de ser a melhor fase, não é uma fase digna de muita coisa, não. Tá bom, gente? Até a próxima.